E nessa semana teremos alguns eventos extremamente importantes para o mercado de criptomoedas e para o mercado em geral. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a situação do Bitcoin e passar a perspectiva para os próximos dias. Então, bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Então, hoje, nesse domingão, o Bitcoin está praticamente parado, com 0,5% de queda, que na prática nem é queda, né? O mercado está realmente parado nos últimos dias. E aí, Tainan, mudou alguma coisa no gráfico? Bem, pessoal, vamos começar aqui, como sempre, dos tempos gráficos maiores, tá? Tempos gráficos maiores ali, aqueles de semanal e mensal, nem vou falar porque dá muita polêmica, tá? Mas começando aqui pelo diário, que já é um tempo gráfico grande, né? A gente só vai ter um padrão gráfico aqui no diário. Se o Bitcoin romper para baixo ali aquela região dos 24.800 dólares, aí ele forma um topo duplo se isso acontecer, mas por enquanto não aconteceu, tá? Então, sem mudanças, vamos aqui para o gráfico de uma hora, tempo gráfico mais curto para a gente ter uma noção de para onde está indo, e a gente consegue ver aqui que na semana passada o Bitcoin rompeu para baixo um topo duplo, que é um padrão de reversão de tendência, que normalmente ele reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. A gente vê que ele já foi rompido, e o alvo desse topo duplo para o Bitcoin, vamos ver aqui onde que está lá na região de aproximadamente 25.900 dólares. Esse é o alvo desse topo duplo que o Bitcoin rompeu para baixo no gráfico de uma hora. Então essa é a perspectiva para o Bitcoin nos próximos dias em termos de gráfico. Tainan, tem mais algum padrão gráfico? Não consigo ver mais nada aqui, tá? A projeção que o gráfico indica para o Bitcoin nesse momento é essa. Não temos nenhum evento muito relevante amanhã, tá? Mas essa semana teremos para os mercados americanos. A gente vê que na semana passada os mercados americanos caíram, né? E o Bitcoin estava tentando subir ali para buscar aquela liquidez que estava na região dos 28.500, mas não conseguiu buscar porque o mercado americano estava caindo aí por dias seguidos após a reunião do Fed, a última divulgação do dot plot. E essa semana alguns eventos podem mexer com os mercados americanos. Vou mostrar eles aqui. Como eu disse, amanhã, na terça-feira, amanhã, segunda-feira, vai ser um dia neutro, tá? Sem eventos macroeconômicos relevantes nos Estados Unidos. Na terça-feira, dia 26 de setembro, teremos aí a licença da construção civil, confiança do consumidor e vendas de casas novas, tudo ali na parte da manhã, tá? Na quarta-feira, núcleo de pedidos de bens duráveis. Na quinta-feira, revisão trimestral do PIB dos Estados Unidos, pedidos iniciais de seguro-desemprego, vendas pendentes de moradia, e a gente vai ter, ainda na quinta-feira, um discurso do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Então o mercado vai estar, obviamente, de olho para saber o que ele vai falar. Mas o mais importante de tudo, galera, é o que vem na sexta-feira, às 9h30 da manhã, o núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed olha, é o dado que ele usa para definir se ele vai subir os juros ou não, se ele vai manter os juros ou não, se ele vai cortar os juros, tá? Então, atenção nisso, porque sexta-feira é um dia extremamente importante, talvez o dia mais importante da semana. Quinta e sexta-feira que a gente deve ter mais volatilidade, se depender do mercado americano, porque a gente vai ter mais dados. Temos que falar aqui também dos indicadores de sentimento do próprio Bitcoin. Nos últimos dias aí, a gente tem visto um aumento do long short ratio novamente, né? Antes ele tinha caído aí algumas semanas atrás, na última semana, mas após a reunião do Fed, após o mercado começar a cair, o pessoal voltou a apostar na alta, o que indica uma grande possibilidade de o Bitcoin buscar o alvo daquele topo duplo na região dos 25.500 dólares, tá? Porque as pessoas estão apostando em alta à medida em que o mercado foi caindo, e geralmente quando as pessoas apostam em alta, o mercado cai, tá? A gente não teve grandes modificações aqui no Open Interest, afinal a gente estava entrando no final de semana, geralmente final de semana não tem tantas pessoas operando, mas a taxa de funding ela permaneceu positiva aí durante esse final de semana, a partir do dia 21 ali, a partir da sexta-feira, o que indica que a pressão compradora está maior, tá? Resumindo, a maior parte das pessoas estão apostando na alta, então as baleias podem jogar o mercado para baixo para tomar o dinheiro dessas pessoas. Temos que falar também do Liquidation Rate Map da HighBlock, mapa de calor que nos mostra onde está a estimativa de onde é a maior parte da liquidação das pessoas nesse momento. E aqui no de 7 dias a gente vê que temos bastante liquidação ali. Acima seria na região dos 27.600 e abaixo na região dos 26.150. Então tem uma grande probabilidade o Bitcoin cair para aquela região dos 26.100 nos próximos dias aí,
uma vez que a gente está com mais liquidez aí abaixo, tá? E principalmente naquela região. E a gente tem que olhar aqui o de um mês para a gente ter uma visão mais ampla, né? Embora as liquidações, os níveis de liquidez do último mês, eles geralmente demoram mais para ser alcançados. A gente vê aqui que no último mês, olhem só, galera, a gente tem bastante liquidez abaixo, mas a maior parte está concentrada aqui em cima, principalmente naquela região dos 28.300, 28.500 dólares, que as baleias não conseguiram empurrar o mercado nessa semana, tá? Ainda tem muita liquidez ali e, na minha visão, isso indica que aquela região dos 28.300 poderia ser um bom ponto para entrar vendido para apostar na queda para shortar, tá? Vamos ver aqui também o de 3 meses para a gente ver como tá a situação. E no de 3 meses, a maior parte da liquidez está concentrada ali abaixo, né? Na região dos 23.600, entre 24.000 e 23.400, 23.300, a gente tem bastante liquidez, tá? Então a gente segue aí naquela situação. No curto prazo aí, no prazo de 7 dias, um pouco mais de liquidez abaixo. No de um mês, a gente tem bastante liquidez ali concentrada acima. E no de 3 meses abaixo, tá? Então, a gente vê que estamos com mais liquidez abaixo, o que é um prato cheio para as baleias, tá? Isso quer dizer que se elas jogarem o mercado para baixo, muita gente vai perder dinheiro aí nos mercados futuros. Não podemos deixar de atualizar também sobre a Ethereum, tá? A Ethereum está naquela mesma situação, quer romper para baixo o topo duplo, mas não consegue também, tá? Ethereum rompeu para baixo nos últimos dias aí um topo duplo com alvo na região dos 1.300 dólares, então o gráfico está indicando que existe uma grande possibilidade da Ethereum continuar esse movimento de queda nos próximos dias até a região dos 1.300 dólares. Isso é lógico se o Bitcoin deixar, né? Vai depender do que vai acontecer com o Bitcoin, mas como os fluxos de notícias relacionados à inflação, essas coisas não estão bons, eu vejo uma grande possibilidade aí da Ethereum continuar descendo. E aqui no Rich Map de 3 meses a gente vê que tem bastante liquidez concentrada para Ethereum, principalmente naquela região ali dos 1.476 dólares, tá? Vamos ver aqui o de um mês para ver como está a situação da Ethereum e também vamos ver o de 7 dias, tá? Aqui no de um mês a gente vê que está bem confuso, né? Temos liquidez abaixo e acima. O ponto acima em que tem mais liquidez seria na região ali dos 1.688 e abaixo seria na região ali próximo dos 1.300, que é o alvo desse topo duplo, tá? Então, faz muito sentido a Ethereum buscar a região dos 1.300 dólares, porque tem bastante liquidez ali. É o ponto em que a gente tem mais liquidez na Ethereum atualmente, tá? Então, a gente tem que ver aqui também o de 7 dias para ver um prazo mais curto, né? Qual que é a perspectiva aí amanhã, depois de amanhã, pontos que a Ethereum deveria ir para buscar liquidez. E quando a gente vem para o de 7 dias, a gente vê que a região dos 1.650 é onde tem bastante liquidez, né? Então, a gente vê uma certa possibilidade aí da Ethereum subir até a região dos 1.650. Isso é lógico se o mercado tiver mais calmo, o Bitcoin mais parado, porque se o Bitcoin movimenta para baixo, vamos supor que aconteça, é difícil a Ethereum conseguir subir e buscar a liquidez que está acima, tá? Afinal, a altcoin, a Ethereum, é o rabo do cachorro, né? Quem manda nesse mercado é o Bitcoin. Para onde ele vai, acaba definindo para onde vão a maioria das criptomoedas, dependendo principalmente da intensidade do movimento, tá? Então, sobre a Ethereum é isso. Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a BNB, galera. A BNB está sofrendo uma pressão enorme nos últimos dias aí. Notícias de que a Binance US está sendo, vamos dizer assim, acompanhada de perto ali pela SEC, né? Tem pessoas dizendo que há uma perseguição e tal, eu não duvido. Mas enfim, galera, a gente vê aqui que a Binance Coin já rompeu uns dias atrás aí uma bandeira de baixa para baixo. Se a gente projetar o alvo dessa bandeira de baixa aqui da Binance Coin, a gente vê alvo ali na região de aproximadamente 160 dólares, tá? Então, Binance Coin tem tudo para ir nos 160 dólares. Acredito que só tá demorando aí porque a Binance tá ali tentando responder os processos, tá tentando se esquivar de todas as formas, tá? Mas se perder essa região de suporte ali dos 200 dólares, meus amigos, é o suporte mais importante dos últimos 3 anos. Então, de olho, fiquem de olho, porque se perder isso daqui, pode dar um short promissor. É lógico que você tem que ficar sempre de olho se o CZ não está querendo converter os fundos que ele tem lá da corretora em Binance Coin para evitar que ela caia, tá? Mas rompendo isso aqui do ponto de vista gráfico não tem chão, tá? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a XRP, tá presa aí naquela região de resistência dos 50 centavos, era suporte, agora virou resistência, tá? Mas por enquanto não tem nenhum padrão gráfico novo indicando para onde que ela está indo. A Matic está numa situação parecida, tá? Rompeu uma bandeira de baixo nos últimos dias para baixo, mas está na região de 50 centavos, que também é um suporte na Matic. Enquanto não romper isso daqui, não dá para fazer novas movimentações, beleza?
Bem, pessoal, no mais é isso sobre o mercado de criptomoedas por esse domingo. É isso. Amanhã e durante a semana eu vou mantendo vocês atualizados. Não deixe de seguir o canal no Telegram e também de seguir o canal aqui no YouTube. Desejo um ótimo final de domingo, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.